Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu vim aqui trazer mais uma palavra para você, mas é tipo continuação daquela que eu fiz no outro vídeo de hoje, né? Se você quiser dar uma olhadinha lá no outro, então eu precisei fazer outro vídeo, porque já falei para vocês que o meu celular ele não tem muita memória, então eu não posso fazer vídeos muito longos. Mas eu precisei trazer de novo aqui essa palavra para terminar de explicar para vocês. É uma palavra muito poderosa nos dias de hoje, uma palavra que todos nós precisamos meditar. Então eu vim terminar ela aqui para você colocá-la aí no seu coração completa, como ela deve ser. Amém? Então, o que eu estava falando para vocês no outro capítulo, era no capítulo 11, né? A profecia de Isaías para o reino messiânico, que era o reino do nosso Messias, do Messias deles para nós, Jesus, nosso Rei Jesus. Então, Isaías profetizou, né, um novo reino que ele, através dele, nós conheceríamos um novo reino. E o que a gente conhece de Jesus? A sua história, como eu disse que Isaías previu tudo também, previu a entrada triunfal dele em Jerusalém, no burrinho, previu a morte dele, tudo perfeitamente. Então, gente, isso que Isaías previu aqui é o que ainda nós vamos viver. Ainda não aconteceu, mas se aconteceu todas as outras profecias, ele preveu o fim, a destruição da Babilônia, bem certinho. Se você for ler até depois desse capítulo, tudo aconteceu perfeitamente como Isaías profetizou. E eu falei para vocês, né, a vaca e a ursa pastarão, né, que a presa e o predador pastarão junto, comerão juntos. Que lindo isso, né, gente? Tem mais a parte aqui, ó. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Que, bom, eu não falei o capítulo aqui, é o capítulo 11, e o versículo agora que eu estou lendo é o 8. No outro vídeo eu li o 6 e o 7, né? Então esse é o 8, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Então, o que é a toca da áspide? A áspide era serpente venenosa. Então, a criança vai poder, imagina a criança, bebezinho de colo, vai poder botar a mão numa toca de uma serpente venenosa. E aqui, ó, o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. O basílico, gente, o basílico é uma figura, é um espírito que ele é, bem dizer, o diabo. Ele representa o medo, a destruição de casamentos. Ele representa tudo que é de ruim. Tudo que representa de ruim, tanto que tem até uma figura de Jesus, não sei se é na católica, tem uma figura de Jesus pisando em cima dele. Aquilo ali é esse basilisco. Então você imagina, na toca dele, na cova dele, a criança poderá botar a mão. Então, para você ver que não tem nada, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. A raiz de Jessé é Jesus, né? Jessé era o pai de Davi. E Jesus vem de Jessé.
que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Vê, gente, o poder de Jesus, né? O poder que Isaías profetizou que iria acontecer com o Messias. Aquele Messias que ia ser escorraçado, que ia ser franzininho, que ninguém ia dar nada por ele, mas ele ia ser escorraçado, cuspido, crucificado, que ele entraria como rei, naquela entrada triunfal em cima de um burrinho, filho de jumenta, né? Tudo isso ele previu com riqueza de detalhes, que o véu se rasgaria, que todos teriam acesso a Deus, e foi o que aconteceu. O véu do templo se rasgou, ninguém poderia chegar até Deus, a não ser os que eram preparados, né? Os sacerdotes, os levitas, parece. Eles eram preparados, só eles podiam entrar, ainda com uma corda amarrada, caso qualquer coisa acontecesse. Se ele morresse lá dentro, ninguém poderia nem entrar lá para pegar, teria que ser puxado. E não, isso tudo se acabou com a morte de Jesus. Nós fomos libertos para ter acesso a Deus, mas através de Jesus. Ninguém poderia falar com Deus sem crer que Jesus fosse seu filho, né? Então, por isso que diz aqui, ó, os filhos, né? Aqui na parte 4 diz assim, olha, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com a equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Imagina, gente, né? Jesus sempre teve a espada, né? Na palavra, Jesus falava com amor, com muito carinho, muito amor. Ele amou todos, tanto os homens quanto as mulheres, as crianças. Mas quando ele tinha que falar ali a verdade, que doía muitos, ele falava, era como uma espada que cortava, né? Jesus, então, tudo isso, gente, foi previsto por Isaías. Claro que quem deu a previsão para Isaías? Deus, né? Deus que falava para seus profetas. Seus profetas eram... Deus usava os seus profetas para falar diretamente com o povo. E o povo tinha que obedecer e tinha que respeitar os profetas de Deus. E assim é nos tempos de hoje, gente. Os profetas estão falando conosco, Deus está falando conosco através dos profetas. Você não pode ir contra os profetas de Deus, você recebe maldição por isso. Claro que você não vai estar ouvindo qualquer bobagem, você sabe, você conhece a Bíblia, você conhece os princípios da Bíblia, os princípios de Deus. Você tem discernimento para saber o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Para isso você tem que ter discernimento. Para você ter discernimento, você tem que ter busca, obediência a Deus. Tem que ter uma vida de oração, uma vida de crença a Deus. Aí você consegue discernir qual profeta que está falando, que está sendo usado por Deus para trazer as mensagens que você precisa ouvir, que nós aqui do mundo precisamos ouvir. Por isso a gente não pode se ater só nas coisas do mundo, mundana, nós precisamos ter um contato com Deus. E não é só aquele contato de, eu oro, peço e Deus me atende. Não é isso, gente. Nós temos que ter intimidade, profundidade com Deus.
Está na hora de você procurar essa intimidade com Deus. Deus nos ouve na intimidade, no secreto do nosso quarto, na nossa busca, na nossa entrega, mas não é só nós buscar, é a nossa entrega. Nós temos que saber, ouvir e saber o que Deus quer de nós, para nós poder oferecer a Ele. Não é só nós pedir, porque tudo que nós temos até hoje, desde o sopro da nossa vida, tudo Deus já nos deu. Deus já nos deu a salvação, que foi o seu próprio Filho morto naquela cruz. Deus já nos deu tudo. Tudo que nós temos até hoje foi dado por Deus. Mas nós temos que perguntar o que nós estamos dando para Deus. O que nós estamos oferecendo a Deus. Né, gente? Então é isso, gente. Vim terminar essa palavra aqui. Ela era muito bonita, ela era muito extensa e eu não pude fazer só naquele vídeo. E agora eu vim trazer para você, tá bom? O resto, reflita, gente. Não é coisa tão terrível. Não é, gente. É coisas lindas. Porque, que nem eu disse no outro vídeo, não é que você já tem tudo, não precisa ter mais nada, não. A vida continua, você pode ser novo, a vida continua. Você continua querendo ter suas conquistas, todo mundo quer. Todo mundo quer ter suas conquistas, tudo bem. Mas você tem que reservar uma parte da sua vida para Deus. Se a tua vida tem 24 horas, você tem que reservar no mínimo 2 horas para Deus no seu dia. 2 horas, 1 hora que seja. Você tem que reservar essa hora para Deus todos os dias da sua vida. Não é só você pensar nele e agradecer o que você tem, não é, gente. É muito mais que isso. Deus é santo, Deus é sagrado e Ele é rigoroso. Ele quer as coisas como Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é como você acha que é certo. Amém? Fique com essa paz do Senhor no seu coração e reflita sobre tudo isso. Amém, gente? Glória a Deus. Se puder deixar um joinha, inscrever no canal, um comentário. Muito importante para nós todos. Um ajudar o outro, um pegar na mão do outro. Nós que somos cristãos, nós temos que orar, olha tudo que está acontecendo. Tudo, Deus já está mandando muitos sinais terríveis faz tempo. E a gente tem que se ater nesses sinais para entender tudo que está por vir ainda. Amém, gente? Glória a Deus.